Segundo, oração com conhecimento bíblico. A primeira foi a oração com conhecimento do caráter, da personalidade, dos atributos de Deus. Agora é a oração com conhecimento bíblico geral. Bom, Provérbios 28, 9, só anota, né? Por agora nós não vamos abrir não, vai ser mais rápido essa segunda parte. Provérbios 28, 9, você vai anotar. Diz assim, olhe para cá: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será ou se faz abominável. O que o versículo está dizendo? Como é que é? Aquele que desvia os ouvidos da lei, a palavra, o conhecimento bíblico, até a sua oração será abominável. A sua oração não será respondida. A sua oração não terá êxito. A sua oração não terá eficácia. O que faz minha oração não ter eficácia? O que faz minha oração não ter êxito? O que faz a minha oração não ser respondida? Desviar meus ouvidos de ouvir a lei. Não conhecer as Escrituras. A oração sem o acompanhamento do conhecimento não tem proveito. Ouvir, está falando de ouvir a lei, aprender, entender, meditar, decorar, memorizar a Escritura. E a pessoa que não tem conhecimento bíblico, não sabe a maneira bíblica de orar, não conhece o perfil do cristianismo, de um cristão, não tem conhecimento teológico, a sua oração não é ouvida, não tem eficácia. É isso que Provérbios está dizendo. E muita gente desse tempo, não ora, não tem vida de oração. Os que oram, não oram da maneira bíblica, não oram possuindo conhecimento bíblico. E se eles não possuem, aquele que deixa de ouvir a lei, de conhecer a palavra, de entender as Escrituras, sua oração não será ouvida. Isso é muito sério. Como eu disse, a maior parte de nós, meu querido, nós oramos da maneira que aprendemos, que ouvimos. Um exemplo de outros cristãos que nos deram. Segundo o modelo denominacional da nossa congregação. Nós oramos. A igreja desse tempo, a oração dela, se ela for dividida em tópicos, adoração, intercessão e petição, 95% só pede. Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, abre a porta, cura, prospera, traz um marido, traz uma esposa, me dá dons, me dá porque eu preciso, é pedinte. Os outros 5% você divide em adoração, louvor, intercessão, arrependimento e confissão. Então, não é a maneira bíblica, é sem fundamento, é sem conhecimento bíblico. Não vai ser ouvido. Aquele que desvia de ouvir, sua oração será abominável. Na oração do Pai Nosso, quem diz que a primeira oração é a petição? Pai nosso que estás no céu, reverência a Deus, santificado seja o teu nome, louvar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, reverenciar Ele porque Ele é santo. Venha a nós o teu reino, o reino perfeito, venha um reino imperfeito, o reino incorruptível, venha um reino corruptível. Olha a oração. Seja feita a tua vontade, esqueça o que eu peço, esqueça o que eu quero, esqueça a minha vontade, esqueça meu prazer, faça a tua, faça o seu. Olha aí a oração, Pai, não tem nada de pedir aqui. Senhor, tu sabes que eu preciso, eu sei que tu precisas, mas sei que também não vou fazer. É assim. Não. Eu queria saber se a maneira que você ora é a maneira que Jesus ensinou no Pai Nosso, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João.
na oração na cruz do Calvário, as suas últimas palavras, a intercessão pelos romanos, pelos fariseus, a intercessão pelo ladrão da sua direita. Eu quero saber se a oração se o modelo de oração é a de Moisés, é de Daniel, de Esdras, de Neemias, ou é o exemplo o exemplo como outros homens oravam, ou o exemplo como os homens ensinavam que deveria orar. Esse é o modelo que se deve orar. É o modelo que a Escritura ensina. É o perfil dos homens de Deus que eram aprovados e que tinham as suas orações ouvidas. Então, a oração sem conhecimento bíblico não é ouvida. Tiago capítulo 3, só põe TG 4.3. Tiago capítulo 3. Olhe para cá, diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedi para gastar em vossos deleites. Espera aí, então Tiago está ilustrando que há certos tipos de oração que não são ouvidos. Pedi, está dizendo de orar. Orareis a mim, suplicareis, rogareis e não serão respondidos. Pedis e não recebeis, quer dizer, vão orar e não serão respondidos. Por quê? Porque pedis mal. Porque pedis errado, porque oreis errado, por isso não recebem. Então Tiago ilustra que há tipos de oração ou de cristãos que oram e não são respondidos. São orações pedidas mal, orações erradas. O que é pedir mal? Se alguém pede algo que Deus não vai dar, é porque está pedindo mal. Se esse pedir mal é pedir errado, só pede errado aquele que não conhece o certo. Como é pedir certo? Pedir de acordo com as Escrituras. Então, o que pede errado é aquele que pede sem conhecimento das Escrituras. Isso é pedir errado. E quem pede sem conhecimento das Escrituras, o que ocorre? Não recebeis. Não são atendidos, não são ouvidos. A gente acha que é tudo quanto é oração que é ouvida. Não é. Entendeu como é claro? Pedir mal, pedir errado. É impossível uma pessoa que sabe qual a forma correta dela ser ajudada, beneficiada, respondida, ela pedir de forma incorreta. Ela só pede de forma incorreta porque ela não tem conhecimento do correto. Onde está a forma correta? Nas Escrituras, a maneira bíblica de orar, o padrão bíblico de orar. Pedis e recebeis. Vamos trocar o versículo. Pedis e recebeis. Por quê? Porque pedis certo. Oreis e sois respondidos. Por quê? Porque oreis de conformidade com as Escrituras, porque fazeis a mim orações bíblicas, por isso são respondidas. Não são orações ignorantes, não são orações culturais, não são orações transferidas de gerações denominacionais, são orações bíblicas. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel foi deixada por terra. A Bíblia diz que toda vez que Moisés rogava, põe o rosto em chão, Deus o respondia. Por quê? Samuel e Moisés. Por quê? Porque eram homens que pediam certo, eram homens que oravam de conformidade com as Escrituras, eram homens que conheciam o caráter, os atributos e a personalidade de Deus, eram homens que dominavam a maneira bíblica de orar.
Olha aqui agora. Então, esses são os modelos bíblicos de oração. Você vai procurar na Bíblia os ensinamentos sobre a oração e você vai ver os exemplos dos homens bíblicos orando. E esses capítulos que eu te passei, é Esdras orando, Daniel orando, Neemias orando, Moisés orando e Jesus orando. Então, pelo modelo de oração deles, você vai basear as suas orações. É o modelo escriturístico de como oravam. E você procurará os ensinamentos, como em Mateus 6, Jesus ensina como deve orar. E você deve se pautar nos ensinamentos que a Bíblia traz. Eu estou traçando este de Mateus, mas você encontrará outros ensinamentos. E se baseará nas orações feitas pelos homens de Deus. Esses são os modelos bíblicos de orar, os modelos que serão respondidos. Você pode anotar aí, só anotar, Daniel 9:13. Olhe para cá, ele diz assim, olha como a oração de Daniel era uma oração bíblica, era uma oração baseada nas escrituras. Nesse capítulo aí é a oração toda dele, mas no versículo 13 que você anotou, ele diz assim, ó, e Daniel diz, como está escrito na lei de Moisés, e ele diz o que está escrito, todo aquele mal sobreveio. Na oração de Daniel, ele cita a lei de Moisés. Ele ora de conformidade com a lei, como está escrito na lei de Moisés. Ele faz menção da lei e diz o que está escrito na lei. E esse mal sobreveio sobre nós, e aí você vai ver toda a oração no capítulo 9. Então a oração de Daniel era pautada na palavra. Daniel fazia menção, Daniel se dirigia a Deus fazendo menção das escrituras, tinha elas no seu coração, sabia como orar, lembrava de textos respectivos à situação que ele estava passando. Olha só, como está escrito na tua lei, esse mal sobreveio. Então a oração de Daniel era recheada de conhecimento bíblico. Assim, quando nós vamos orar, e alguns fazem isso, mas deve ser muito mais profundo. Senhor, como o Senhor diz na sua palavra, como nos Salmos está escrito, Senhor, como Paulo disse à igreja de Éfeso, Senhor, citando versículos, tendo conformidade com a Escritura. A nossa oração, a situação que estamos passando, temos que pautar na Escritura. Senhor, como ocorreu com Jeremias, quando foi perseguido, foi ao Senhor e disse dessa maneira, assim eu digo. Senhor, como a pecadora que pecou, prostrou, foi a ti, eu vou assim. Olha a diferença. Eu tenho o modelo de conduta da Escritura, e o modelo de orar segundo a Escritura me ensina em determinada situação. Então eu faço um paralelo da situação que eu estou vivendo com as Escrituras e oro de acordo com o que a Escritura me mostra naquela situação e lanço a Deus uma oração bíblica. É uma grande diferença de orar como eu quero. Você está passando um aperto, está orando desse jeito? Por que você não vai ver como Jó orou, que está passando um aperto pior que você? E ele saiu da aflição dele, porque Jó orou de uma maneira bíblica. Se você orar de forma diferente, você não vai sair da situação que você está sem orar como ele orou. Traga a situação dele que é parecida com a sua e se porte, se posicione segundo, da mesma maneira que Jó se posicionou. Você que está com problema de pecado, está orando como? Está orando, está se portando como uma mulher pecadora, se arrependeu, se humilhou, foi aos pés de Jesus, arrependeu dos pecados e orou. É assim a sua oração baseada na Escritura? É assim a sua postura com essa situação? E você vai em oração segundo o modelo da Escritura. A necessidade, a mesma coisa.
Qual a minha necessidade? Mateus 6, a partir do 25, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, vestir ou beber, não é a vida mais que a comida, não é o corpo mais que os vestidos, olhai para as aves do céu, não planta, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta, não tendes muito mais valor do que elas? Aí ele encerra no 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a oração, a necessidade deve ser buscando primeiro o reino. Então a oração é, faz a tua vontade, supra a minha necessidade espiritual primeiro, perdoa o meu pecado, me levanta porque eu estou caído, então depois acrescenta o que me falta materialmente. Olha o modelo bíblico de orar, olha a diferença. Pai, eu preciso, Pai, eu preciso, Pai, eu quero. Você quer uma para petição sua, como ela é insignificante? Quando oreis, não useis de vã repetições como os hipócritas, porque presumem que pelo muito orar serão ouvidos. Em verdade que o vosso Pai sabe o que necessitais antes que peçais. Como é que é? A necessidade física é tão insignificante que Deus já conhece antes de pedir. Ele está dizendo, é uma coisa que eu nem quero que ponha como prioridade. Eu sei o que vocês necessitam antes de vocês pedirem. Baseado nisso eu faço o quê? Busca meu reino, faça minha vontade, venha a nós o vosso reino, Senhor. É isso que ele está dizendo. A necessidade ele sabe. Ele sabe uma necessidade que você nem está passando, que você vai passar. Basta cada dia o seu mal. Então esses são os modelos bíblicos. Agora volta em Mateus. Diz assim, Mateus, versículo 6, né? Versículo 10. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a oração do Pai Nosso, primeiro ela ensina que nós devemos dirigir o rosto a Deus em oração, conhecendo, sabendo quem Ele é, seus atributos, sua personalidade. Segundo, ela também nos ensina a ter um modelo bíblico de orar, e ela ensina como deve se orar. No versículo 10 diz, venha teu reino, seja feita a tua vontade. E essa parte da oração é uma forma bíblica de orar. Muita gente ora, presta atenção, Deus, atende uma vontade minha, responde uma necessidade minha. Muita gente ora de acordo com a sua vontade, não é isso? Senhor, livra, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, converte, Senhor, faz, Senhor, deixa de fazer. Você, na maioria das vezes, ora dessa maneira. Você ora para ser feita a sua vontade. Não é esse o padrão bíblico. Quando Jesus ensinou, Ele está ensinando primeiro os atributos de Deus. Segundo, como pedir. A petição deve se basear em quê? Agora vocês vão aprender a pedir, ok? Senhor, seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus, seja feita aqui na terra. Então a minha oração, a oração bíblica, não é para Deus fazer a minha vontade, é para fazer a vontade dEle. Nós oramos, Senhor, faz a minha, supre a minha, responde a minha, abra a minha porta, faz. Mas Ele não ensinou isso, Ele diz, não, a oração eficaz deve ser, faça-se a minha vontade em sua vida.
Então, uma oração bíblica, uma oração respondida, uma oração eficaz deve ser: primeiro, você não pode fazer aquilo que você não sabe. Como é que você vai pedir para a vontade de Deus ser feita? Primeiro, você deve orar e perguntar: qual é a sua vontade? Todas as áreas da sua vida, você deve perguntar. A sua oração em determinada área deve ser: qual a sua vontade para essa área? Qual a sua vontade, o seu propósito para isso que eu estou passando? Qual a sua vontade para o meu casamento? Qual a sua vontade? Qual é? Então a nossa oração primeiro deve ser de buscar saber qual é a vontade de Deus. E há duas maneiras dessa ser revelada. Primeiro, a vontade de Deus já está revelada através da palavra. Aquele que conhece as Escrituras, por muitas coisas, não necessita orar para saber a vontade, porque a vontade de Deus já está revelada quanto a muita coisa na Bíblia. E quando eu sigo aquela vontade, eu já estou buscando em primeiro lugar o reino, a minha oração já está na metade de acordo com a oração bíblica. Segundo, Deus pode revelar a você qual é a vontade dele de uma maneira específica através da oração. Então, a sua oração deve ser: qual é a sua vontade em determinada área? Qual é a sua vontade para a minha vida? E a vontade de Deus vai ser revelada pelo estudo das Escrituras e pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo em resposta à sua oração. Depois que Deus revelar a vontade dele para a tua vida toda ou para áreas específicas, através da Escritura ou em resposta à sua oração, a sua próxima oração deve ser: Senhor, agora que eu sei qual é a sua vontade, cumpra ela na minha vida. Agora faça a tua vontade nessa área, faça a tua vontade nessa situação, faça a tua vontade na minha vida. Essa é a oração. Deve ser assim. Por isso que muita gente pede e não recebe. Porque pede errado. Como é pedir errado? Sem conhecimento bíblico. O que é pedir sem conhecimento bíblico? Pedir para que façam a minha vontade. E a oração bíblica diz: faça a tua vontade. Você sabe se é a vontade de Deus muita coisa que você está fazendo? Você sabe se é a vontade de Deus muita atitude que você está tomando? Muitas decisões, conclusões que você chega? Elas são feitas debaixo de oração. Por que tem que ser feitas debaixo de oração? Porque se eu fazê-las debaixo de oração, eu saberei qual é a vontade de Deus e elas serão feitas de acordo com a vontade de Deus em resposta à minha oração. Se eu as não faço debaixo de oração, não tenho a direção de Deus, então não estou fazendo a vontade de Deus. E se eu não estou fazendo a vontade de Deus, ou eu estou em desobediência, ou eu não receberei resposta daquilo que eu tenho procurado. E por que ele ensinou? Faz a sua vontade e não a nossa. É uma coisa estranha, né? Deus é um Deus que não faz a nossa vontade, só faz a dele. Por que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feito a nossa vontade conforme a tua. Não, façam a minha vontade. Você pode presumir, esse Deus é um Deus orgulhoso. Esse Deus é um Deus egoísta. Esse Deus é um Deus que só quer as coisas para Ele, não preocupa com a gente tem sonho, tem vontade, tem desejo, tem projeto. Por que tem que fazer só a dele? Ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é tirano, ele é egocêntrico. Não,
Essa oração aqui eu já ensinei, ela prova a misericórdia e o amor de Deus, e não o egoísmo. Como? Se nós pedíssemos para fazer a nossa vontade, estaríamos destruídos. Por quê? Porque a nossa vontade foi afetada pelo pecado. Então a nossa vontade foi corrompida. Sabe qual é a nossa vontade? Pode anotar aí. Qual é a minha vontade? 1 João 2,16. Não precisa abrir, só anotar. 1 João 2,16. Sabe o que diz? Olha aqui. A nossa vontade é o que está escrito aí. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vem do mundo e não de Deus. Aí em 1 João descreveu a vontade do homem. A vontade do homem é a concupiscência da carne, desejos carnais, fraudulentos, sujos. Concupiscência dos olhos, cobiça, inveja, vaidade e soberba da vida, deidade do homem, independência, o homem achar que é Deus, que é autossuficiente. É isso aí que é a vontade do homem. E um homem que atende às concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, ele se autodestrói. A vontade do homem gera morte. Por isso, como um ato de misericórdia, como um ato de bondade, ele diz assim, troca a sua vontade pela minha. Por quê? Egoísta, egocêntrico? Não, porque a tua vontade invariavelmente vai te matar, vai te destruir. Quando você fizer a minha, ao contrário que a sua, quando a sua gera morte, a minha vontade gera vida, e vida e abundância na terra, posteriormente vida eterna no céu. Quem segue a vontade de Deus segue o quê? Larga tudo, pega a cruz e me segue. Para onde? Para a eternidade, para a glória, para a perfeição, para onde não há choro, nem pranto, nem fome, nem nada. É para aí que a minha vontade leva. Tá, e se eu não quiser, eu quero o outro caminho. Tudo bem, gozo, prazer, satisfação que te levará à autodestruição, à depressão, à morte e à condenação no inferno. Então isso aqui é uma maneira tremenda. Você nunca mais terá medo de pedir coisa só para você, de deixar de pedir coisa só para você. Nunca mais terá medo de qualquer situação dizer, não, meu Senhor, tá bom, faz a tua vontade então, não faz o que eu quero. Quando você se lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e te levará à vida, enquanto quando você quer obedecer à sua vontade, ela estará te autodestruindo. Então a maneira de orar é essa, e não é egoísta. E para que eu oro pedindo a vontade de Deus? Venha a nós o teu reino. Como assim? A vontade de Deus para a minha vida é que o reino dele seja propagado, seja anunciado. Então as minhas orações devem ser assim: Senhor, essa situação que eu estou passando, ela redunda em glórias para ti, ela propaga o teu reino, faz em mim tua vontade, porque a tua vontade em mim anuncia o teu reino à terra. Entendeu? Ela glorifica, ela enaltece. Então vamos dar um exemplo. Se você sofre de alguma dor e está pedindo para ela tirar, para Deus tirar, ou se você está numa situação financeira difícil e quer que ela melhore, Senhor, melhora, é assim a oração? Senhor, curador, é assim? Não. Senhor, essa dor minha pode glorificar teu nome e pode anunciar teu reino? Se for, faça a tua vontade e deixa a dor permanecer. Senhor, essa dificuldade financeira vai me fazer conformar a tua imagem, crescer espiritualmente e propagar o teu reino? Então me deixa nessa condição financeira. Agora, Senhor, a tua vontade é que a minha condição aumente e que eu, com a riqueza que o Senhor me der, propagarei teu reino e crescerei a sua conformidade. Então, Senhor, faça essa vontade e me dê condições financeiras. Senhor, a cura vai me melhorar, a cura fará propagar teu reino, a cura me aproximará do Senhor. Então, me cure. Eu pedi algo a Deus que era um processo na justiça, um dinheiro que eu tinha que receber.
Orei durante 8 anos. Ele nunca respondeu. Porque eu não conhecia as Escrituras. Eu não conhecia o termo bíblico para orar. E ele nunca me deu. Por quê? Porque se ele tivesse me dado fora do tempo, ele tinha me destruído. Então pedis, não recebeis, porque pedis, mas eu pedi mal. Eu deveria pedir: Senhor, traga a mim esse dinheiro a hora que o Senhor quiser, segundo a sua vontade, se é que o Senhor quer trazer. E não: Senhor, me dá porque eu preciso agora. Você precisa agora? Quem te disse? Eu sei quando você precisa. E ele só trouxe isso 8 anos depois. E eu tive a consciência que foi a vontade boa, perfeita e agradável e o tempo correto. Então eu gastei 8 anos orando errado. E ele não fez. Ele não poderia ter feito? Poderia. E por que ele não fez? Porque não era a vontade dele. E esses 8 anos de dificuldade financeira, o que ele fez? Cooperou para o reino de Deus. Eu cresci espiritualmente, ele trouxe marcas a mim, maturidade e total dependência dele e não da moeda. É assim que deve se orar. Então esse é o propósito. Isso quer dizer a vontade de Deus. Amém? Terceiro e último. Qual deve ser o estado de um homem para ter uma oração aprovada, eficaz, bíblica? Qual deve ser o estado de um homem para se ter uma oração eficaz? Você pode colocar o versículo 12 de Mateus. Mateus 6, 12. Diz assim, a oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como temos perdoado os nossos devedores ou ofensores. O que mostra? Mostra o estado do homem. Se ele pede perdão, é porque ele é um pecador, ele é um caído. Então uma oração de apresentação a Deus: eu venho ao Senhor. Imagine que é a primeira oração que essa pessoa está feita. Ela é ímpia até aquele momento. Ela chega num estado precário e ela vem, perdoa todas as minhas iniquidades. Por quê? Eu sou iníquo, tenho uma conduta errada e quero mudar. Então, como deve ser o estado de um homem para que ele tenha a sua oração respondida, já que ele é iníquo, ímpio, vivia na impiedade ou tem hábitos iníquos, ímpios, e Deus não pode compactuar com a iniquidade. Então, o homem deve ter um estado, um padrão, um perfil, uma conduta de vida, de maneira que quando ele orar, ela possa ser atendida. O que o senhor está querendo dizer? Eu não posso ir a Deus de qualquer jeito. Eu não tenho oração respondida se eu levar a vida do jeito que eu quero. O Antigo Testamento, o que ele diz? O sumo sacerdote, ele tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, que era a última etapa do tabernáculo. O que estava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, do concerto, a tampa do propiciatório, os querubins. E lá dentro, a presença de Deus. Tipifica um homem indo a Deus em oração. A Bíblia diz que o sumo sacerdote,
muitas das vezes ia com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Só ele poderia entrar lá dentro. E se ele estivesse com algum delito grave, algum pecado, se ele entrasse na presença de Deus de maneira inadequada, ele cairia morto. Então eles puxavam a corda, porque se eles entrassem, também morreriam. O que significa isso? Significa que eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira. E como eu entro na presença de Deus? Em oração. Vem cá. Quanta gente vai a Deus em oração depois de ter ficado 2 horas na frente da TV? Poluído com lixo, e vai à presença. Ao invés de produzir vida, produz morte. Ao invés de produzir misericórdia, produz juízo, justiça. Eu não posso comparecer com mãos sujas diante de Deus. Quanta gente depois de passar o dia com imoralidade nos olhos, na mente, com cobiça, com o corpo, a química e os hormônios todos aguçados, depois vão adiante de Deus, depois vêm, prestam culto a Deus, depois oram a Deus. Ele não está ouvindo a sua oração. Não é uma maneira bíblica de orar, não é uma maneira de entrar na presença de Deus. E está produzindo, pastor, mas eu não morro. Morte espiritual, juízo ao invés de graça. Isso é muito sério. E quanta gente hoje vive na carnalidade a semana toda e vem aos domingos orar e cantar louvores, ele não está recebendo. Você já viu uma música que diz: purifica o meu coração para entrar em tua presença? Correto? O sacerdote, antes de entrar lá, o que ele fazia? Saía lá de fora do tabernáculo, já ia direto no Santo dos Santos, oferecia sacrifício, se lavava, comia dos pães, recebia o Espírito Santo, queimava incenso. Agora você pode entrar. Havia uma preparação espiritual, temor, conhecimento, arrependimento, reverência. Depois ele entrava e ainda podia ser morto. Está vendo por que está fraco na fé? Porque o ministério não tem influência, porque não cura as dores no corpo, o casamento anda de mal a pior, porque não há revelação de Deus, porque você não tem a palavra rema das Escrituras, porque o Espírito Santo não fala com você, você não é dirigido, porque há muitas das vezes entram em oração com mãos sujas, com mentes poluídas da TV, depois de terem se excitado com o namorado ou a namorada. Não pode! Como vamos prestar culto a Deus? De passar horas na internet, horas vendo vídeos, filmes, brigando com família, brigando com filhos, falando palavras torpes, palavrão, mentindo. Depois, Senhor, até a sua oração será abominável. Há uma maneira correta de entrar na presença. Você está entendendo que é muito mais sério que a gente pensa a vida cristã? Você achava que era vir sentar no domingo aqui, Senhor, me dá. Não, meu filho. Vida cristã é uma estrutura, é um processo, é uma transformação. Você está fazendo parte de um reino. O reino tem política, o reino tem súdito, o reino tem guarda, o reino tem rei, o reino tem lei, o reino tem regras, o reino tem punição, o reino tem justiça, tem juízo, tem julgamento. E eu devo andar como ele, para eu ter uma vida saudável. E eu estou lá moendo de dor, orando, e não está virando nada, porque é uma oração sem conhecimento bíblico. Senhor, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te peço. Eu creio que Deus diz assim, você diz que Pai Nosso e Ave Maria é vã repetição? E isso que você faz é o quê? Todo dia você me pede a mesma coisa e agradece a mesma coisa. Então, quando você diz vãs repetições, você diz da Igreja Católica Romana, o terço bizantino. Não, pois o que você faz é igual. Pois o que você faz são vãs repetições. Não são orações bíblicas, nem inspiradas pelo Espírito Santo.
São esses mantras que muitas crentes entoam para Deus. Não é oração bíblica. Se você acha que eu não policio a minha oração, você acha que eu não sei quando ela está tradicional, quando ela está repetitiva, quando ela é um mantra, quando ele é um apanhado de reclamação e reivindicação a Deus, ao invés de adorá-lo e conhecer o seu caráter, isso pode ocorrer conosco. Salmo 17:1, anota rápido. Você vai colocar aí como subtítulo: maneira correta de entrar na presença de Deus, de orar. Como subtítulo, depois embaixo você escreve Salmo 17:1, eu vou dar todas as maneiras. Estamos terminando, não fico muito nervoso, falta 2 horas ainda. Esse salmo diz assim, olhe para cá. Olha só, olha o que esse salmo diz. Dá ouvido à minha oração, que não é feita a ti com lábios impuros. Outras traduções, com lábios fraudulentos, com lábios enganosos. O salmista então sabia o quê? Senhor, para a minha oração ser atendida, a minha conduta deve ser como? Limpa, santa, pura. Olha só, ouve ela, por quê, Davi? Porque ela está sendo feita com lábios puros, com lábios limpos. Como? Como assim? Santo, santificado, pureza. Deus não ouve oração de lábios sujos, de pessoas que andam na iniquidade, na imoralidade. Há uma condição para ser ouvido, e há uma conduta do homem que ora para ser ouvido, e a conduta é santo. E no Salmo 17:1 diz, a oração que sai desses lábios sai de um homem santo. Por quê? Ele não vai dar ouvidos à oração de um homem que faz com os lábios sujos. Não está falando de lábios, está falando de mente, coração, padrão de vida imundo. Quando ora, a oração é imunda. Ela não pode ser respondida. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meu irmão, se você está vivendo na promiscuidade, se você vive na TV 24 horas, se você tem olhos cobiçosos o dia todo, se você é impuro, imoral, avarento, a sua oração não vai ser atendida. Tem uma conduta para você. A conduta para um homem ser respondido é santidade, santificação. Como é que alguém que se masturba, como é que alguém que vê imoralidade na TV, como é que alguém que tem pensamentos viciosos vai a Deus? Senhor, me responde, Senhor, honra, Senhor, liberta, Senhor, transforma. Ele não vai responder. Segundo, Mateus 5:23. Paz com o próximo. Olha aqui o que diz nesse texto. Mateus 5:23, olhe para mim. Para eu ter uma oração respondida, o que eu preciso ter na minha conduta? Primeiro, santidade. Segundo, paz com o próximo. Como? Mateus 5:23 diz assim, olha aqui. Tu, porém, quando trouxeres a sua oferta no altar e lembrar que teu inimigo tem algo contra ti, deixe tua oferta lá e vai primeiro e reconcilia-te com teu inimigo. Depois vem e oferece a tua oferta. Qual oferta? Cereais, sacrifícios, dinheiro, ouro, prata. É o que eles ofereciam no tempo da lei. Hoje, qual é a nossa oferta, já que o tempo ritualístico foi abolido?
rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O nosso sacrifício é a nossa vida, nosso corpo. Então, quando viemos à igreja, oferecemos o quê? Um dos sacrifícios que o nosso corpo dá é nossas orações. Meu Deus do céu, quanto sacrifício você tem oferecido no altar de Deus com ódio do teu irmão, com barreiras com teu irmão, com falta de perdão. Como a sua oração será respondida? Deus está dizendo, Jesus disse, filho, deixe de orar, vai lá e resolva primeiro essa situação, depois então volte e ofereça teu sacrifício vivo, que é tua oração. Então uma oração eficaz, uma oração respondida, eu devo ter paz com o próximo. Outro versículo diz, no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Pode anotar, depois você busca a referência. No que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Quer ter oração respondida? O que ele diz? Reconcilia-te depressa, antes que o teu adversário te leve ao juiz. E o juiz te leva ao meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Não sairá de lá até ter pago o último cêntimo. Sabe o que ele está falando? Está falando de condenação, de juízo. Eu posso comprometer a minha salvação. O que isso aqui ilustra? Olhe para cá. Vem no culto, adora, oferecendo sacrifício, chora, ora em línguas estranhas, vai aos montes e diz, Senhor, aqui está meu sacrifício. Deus, é abominação para mim. Por quê? Porque o meu mandamento, a oração bíblica manda, deixa esse sacrifício aí parado e vai reconciliar com o teu próximo, então eu vou receber tua oração. Significa, eu não posso ter uma vida de oração profunda se eu não tiver acertado minha vida com outras pessoas. Ódio, rancor, falta de perdão. Eu estou orando aqui, mas não perdoo alguém que me ofendeu. Eu estou orando aqui, mas ofendi uma pessoa. Eu estou orando aqui, mas na hora que eu entrei na igreja eu virei o rosto, eu passei no outro corredor e estou aqui oferecendo sacrifício. Deus, eu não estou te ouvindo. Por que você virou o rosto para o irmão quando você entrou? Por que você não perdoa sua mãe? Por que você ofendeu fulano? Por que você vira o rosto? Reconcilia-te com ele primeiro. Depois vem e ofereça suas orações, porque elas não estão sendo recebidas. Se perdoardes vossos inimigos suas ofensas, vosso Pai perdoará vossas. Mas se vós não perdoardes os seus inimigos as vossas ofensas, vosso Pai também não perdoará as vossas. Orar sem ter perdão de Deus, que coisa terrível. É o que ele está dizendo. Então, antes de jejum, de oração, de sacrifício, de entoar louvor, de orar no monte, de orar, eu tenho que me reconciliar com o próximo. A oração bíblica é ter paz com o próximo para orar. Isso é um princípio fundamental. Em Mateus 6, pode anotar aí, fala do perdão. Mateus 6, 12. Pode colocar nesse tópico de paz com o próximo. Eu vou correr porque já está terminando. Terceiro, coração guardado. Provérbios 4, 23. Diz assim, olha aqui. Se tiveres que guardar algo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Passei no teste de tudo que você está ensinando até agora. E estou mandando ver, não bebo, não fumo, não me visto bem, leio a Bíblia como um bom fariseu, faço as minhas orações bem ouvidas. Eu sei que Ele me ouve. Se a intenção do seu coração não for correta, é mais fácil Ele ouvir um drogado do que ouvir você.
É mais fácil ele ouvir um bêbado do que ouvir você. Eu sondo os corações e os esquadrinho para ver a sinceridade dele. E da sinceridade dos tais me agrado, diz o Senhor. Jeremias. Em Samuel, capítulo 16, quando ele vai escolher os reis, ele olha para Eliabe e diz: é esse aí. Deus vem a Samuel e diz: não, Samuel, não é este, porque eu tenho rejeitado. Não olhe para a aparência, nem para a altura da sua estatura, pois eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está no exterior, eu, porém, vejo o coração. Olha aqui para mim. Quando você está orando, essa aqui você já sentiu, eu sei. Quando você está orando, fazendo sua petição, adoração, súplica, você já notou que muitas vezes o seu coração dói, ele se aperta, vem uma acusação, um julgo, um peso? É porque Deus está sondando, Ele está dizendo: o seu coração não está correto, eu não vou orar. Por que, Deus? Ele está cheio de mesquinharia, ele está cheio de julgamento alheio, ele está cheio de maldade, ele está cheio de vaidade. Você está me pedindo isso para se engrandecer, você está me pedindo isso aí para ter glória humana, você não está me pedindo isso aí para provocar fulano, você está orando com tais intenções. Eu não vou responder. O seu coração é mau diante de Deus, como Abel, suas obras eram más, Deus não recebeu. É igual Judas. Por que falou isso? Em João diz: porque era ladrão. A Bíblia diz: coração. O rei Saul, atrevido, foi tirado do cargo, suas orações não eram ouvidas mais. Por quê? Coração altivo, soberbo. Quanto Saul não oferece suas orações diariamente? Então o coração precisa estar correto. O que a Bíblia diz? De coração. Também diz assim: o coração é onde ele agrega o pior defeito de um homem: orgulho. A Bíblia diz em Tiago 4,6, ele diz assim: pois Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Soberba, orgulho, é uma das maiores características do pecado, é o fruto do pecado. Adão e Eva, Lúcifer, caíram pelo orgulho. O orgulho está embutido, direto ou indiretamente, na vida do homem. E aonde está? No coração. Se um coração é orgulhoso, o que ele diz? Deus resiste ao soberbo. Deus não atenta para a oração, Deus não ouve a oração, porque o coração daquela pessoa está com a intenção errada. Quando você chora e fala assim: olha aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, ele não está tentando para uma lágrima, ele está olhando para o teu coração não condiz com a tua lágrima. Senhor, eu não queria ter feito, suas palavras, seu coração ainda tem um gosto de vingança. Senhor, me perdoa, você não arrependeu de todo o coração. Deus está tentando o teu coração, meu filho. Eu falei para alguns obreiros pastores: tenha cuidado até a hora que vocês levantam as mãos, porque pode estar levantando para mostrar que é mais espiritual, pode estar levantando para mostrar que está adorando em espírito. Deus, eu não estou olhando mão levantada, eu estou olhando coração, sinceridade, intenção. Levantou uma mão, ele vai olhar o coração, e levantou para aparecer. Orou mais alto que o outro, nossa, que oração alta, bonita. Não, a intenção, orou para mostrar que ora mais. Mostrou o rosto desfigurado, nossa, está santificando e jejuando. Não, que é glória do homem, só para ser ovacionado pelo homem. Ele vai olhar o coração. Então a nossa oração tem que estar com a intenção do coração correta. Como é ter a intenção correta? Guardada. Se tiver que guardar algo, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sempre ele vai atentar para o coração de um homem, sempre ele vai tentar. Quarto e último,
da penúltima parte. Bondade. Quem conhece bondade? Alguém já viu falar disso? Bondade. Oração sem bondade é igual a Jezabel orando. Oração sem bondade na reunião de oração é uma reunião às 8 da noite na igreja, com Anás, Caifás, Nimrod, Caim, Barrabás. Sabe quem que vai dirigir? O Lucim, Lúcifer. Bondade, palavra que procura no dicionário do crentez, não tem. Bondade, que é isso? Para que serve? Onde deveria ser uma marca da igreja, pois o fruto do Espírito é benignidade e bondade. Gente do céu, o que está acontecendo com a igreja? Que generalização da maldade é essa? Crente perverso. Eu sou pastor, eu aconselho 400 pessoas, discipulo uma tantada, mas é cada um mais maligno do que o outro. Os olhos estão retesados de sangue, a boca é altiva, o coração é uma pedra. Maldade para o próximo, para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão. Senhor, me ouve? Nunca, jamais. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. As orações de um homem bom são respondidas pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho, o contrário é verdade. As orações de um homem mau não são respondidas pelo Senhor, e Ele não se agrada dos seus caminhos. Salmo 37, versículo 23, pode anotar. Bondade. Bondade, pessoa cheia de maldade. Quando Pedro ora para Simão encantador, vejo que está em fel de amargura, arrepende pois desse pecado. Então ele ajoelha e diz assim: orais tu por mim, Pedro, porque Simão encantador diz: com esse coração ruim, nem eu posso orar por mim. Ores tu por mim, Pedro, para que não suceda o que disseste a mim. Sabia que aquela maldade ele não podia orar, ele não ia ser ouvido. Ele pediu: Pedro, você que tem bondade, ora você para mim. Bondade. Como é que alguém maligno? Olha o versículo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, se deleita no seu caminho. As orações dele, quando é bom, Deus se agrada. A abominação é para o Senhor, a abominação é para o Senhor ao sacrifício do ímpio, mas a oração do justo, a oração do bom é o seu contentamento. O que é abominação para o Senhor? O sacrifício do ímpio. Quem é o ímpio? Quem pratica a impiedade, a iniquidade. Quem pratica iniquidade é o quê? Mal. Então, a oração de quem faz maldade é abominável para Deus. E não me diga que você é tão bonzinho assim, porque você não é. Quantas vezes você fez uma oração desdenhando do teu próximo? Acabar de fazer uma maldade com a tua mãe e vai entrar no quarto para orar e vem para a igreja. Ele não está ouvindo, é abominação para Deus. Violentou a esposa, falou palavras e vai orar, é abominação para Deus. Ruindade, julga o próximo. Não, meu irmão, bondade, porque o Salmo diz que ele confirma, ele ouve, ele recebe os passos, as orações de um homem bom. Pratique a bondade, seja bom, ore pedindo o fruto que se chama bondade e benignidade, para você ser uma pessoa boa. Não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos, diz Gálatas. Bondade. Último, Romanos 12, só anota isso, RM 12.
Você já está seguramente fazendo essa pergunta, eu vou te responder. Olhe para cá. Pastor, a partir de hoje eu nunca mais oro. Por quê? Eu sou tudo isso que você falou. Eu não posso orar, ué. Sabe o que eu aprendi, pastor? Depois que eu converti, eu piorei. Porque em Romanos diz assim, não havendo lei não há pecado, mas vendo a lei manifestou o pecado em mim. Então, pastor, eu estava tão santo antes de vir, quando eu me confrontei com a lei, eu vi assim, ai, Jezabel desse século. Pior que você fala de uma pessoa ruim, homem, você não encontra igual ela. Então ela por enquanto está no top. Imagina aquela mulher orando, Baal! Eu tenho certeza que você vai orar, não conheço nada do Senhor. Ai, será que essa oração é bíblica? Ih, não pedi perdão para minha mãe. Ih, não estou santo. Ai. Que mais? Não tem coração guardado. Senhor, larga a mão, mata. Você vai fazer essa oração. Não vos conformeis com esse século. Olha aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a sua oração vai ser: Senhor, me transforme em conformidade a Cristo, para que eu tenha uma conduta de vida de um homem que tenha a oração atendida, de um homem que tenha paz com o próximo, de um homem que seja santo, de um homem de um coração guardado, de um homem bom. E assim minha oração seja respondida. Então, Senhor, o início da minha oração será: me transforma, me dá a mente de Cristo, me dá o fruto do Espírito, me faz ter um novo nascimento genuíno, me faz andar em novidade de vida, Senhor, me transforma à conformidade, à estatura de Cristo Jesus. Deve ser essa a sua oração. E ao orar dessa maneira, Deus vai instruir vocês, vai levar vocês pelo estudo das Escrituras, saber quem é Deus, porque você vai procurar saber pelas Escrituras quem é, a personalidade, o caráter. Depois vai procurar como é a oração bíblica, baseado no ensinamento sobre a oração e nos modelos dos homens de Deus que oravam. Você então orará de conformidade com o ensinamento bíblico, de conformidade com os homens bíblicos que oravam. Você vai ter uma conduta de um homem que tem oração respondida, que ser santo, ter paz com o próximo, coração guardado, ter bondade e tantas outras coisas. Isso é um resumo, mas a Escritura vai formar o teu caráter, tua mente, teu coração, e vai te dar um perfil de oração bíblico. E essas orações, nenhuma sequer deixará de ser respondidas, porque quando um homem se submete a isso, as orações dele já não passam a ser a vontade dele, e sim a vontade de Deus. E toda vez que você pedir algo de acordo com as Escrituras, você está dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, como ela foi feita e é no céu, ser na minha vida. Então não vai haver dificuldade. Com pouco você vai glorificar Deus e vai expandir o reino, com muito você vai glorificar Deus e vai manifestar o reino. É assim, você viverá debaixo da poderosa, da perfeita, agradável e boa vontade de Deus. É assim que devemos orar. Amém? Romanos 8, 26. Pode anotar. A Bíblia diz nessa passagem: e nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia, nos ajuda com gemidos inexprimíveis. A sua pergunta é assim: pastor, eu vou sair daqui com a tonelada nas costas, com fardo. Eu não consigo orar, pastor. Eu não oro mais de uma hora. Eu noto que grande parte das pessoas
dos obreiros está tendo dificuldade de orar. A dificuldade de ser regular, o que é isso? Orar todos os dias, um período razoável. A dificuldade de orar um tempo mais extenso, orar mais de 1 hora, por exemplo. Muita gente dificilmente consegue orar mais de 1 hora ou até 2 e 3. E se consegue fazê-lo, não faz regularmente. Também tem muita dificuldade. Tem dificuldade na concentração da oração. A maioria das orações às vezes não flui. Você luta, aquela luta contra a carne, você não flui, você então desiste de orar. Você volta frustrado dizendo, essa oração não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum. Essa é a grande luta. Porque se a oração ficar nesse campo teórico, didático, acadêmico, teológico, ela não faz frente ao inferno e não causa medo algum no diabo você sair daqui com todo esse conhecimento. Não causa medo, não muda 1 segundo, 1 centímetro tua vida, não acresce absolutamente nada. Pois Tiago 1,22 diz, não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes. E no quesito oração, então, se a oração não for praticada, não resolve. Então, eu creio muito nisso. Vamos dar um exemplo, não sejam praticantes. Quem aqui está lendo a Bíblia da maneira que eu ensinei sábado passado? Versículo por versículo, tema, subtema, grifando, sublinhando. Quem fez isso toda semana? Pode levantar a mão. Quem não fez, não precisa levantar não. Quer que levante? Levanta. Bem alto, eu não estou vendo. Tá, mas pode levantar, eu estou vendo. Vai. Aí. 3, 4 pessoas. Eu conversei com o Sandro. Mudou a sua vida depois que você começou a fazer isso? É uma outra visão da palavra? É um outro conhecimento? Foi ou não foi? Esses que fazem, que cumprem, que submetem, saem à frente. Vão aprender mais, vão chegar mais rápido, mais perto. Os que não fazem simplesmente são ouvintes, enganando-vos com discursos. A oração. Eu preguei aqui, até estraguei o telefone, o microfone. Você se dedicou mais, orou mais, houve alguma mudança na sua oração depois que você fez a primeira aula na semana passada? Levante a mão quem houve uma mínima mudança que seja. Vai levantar bem alto. 10, 15%. Está vendo a diferença? A diferença está em praticar, em obedecer, sujeitar. Se você ler a respeito de John Wesley, ele continuará sendo John Wesley. Mas se você praticar, copiar o seu modelo cristão de viver, você pode ter um ministério com o êxito dele. Se você olhar e dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Paulo, e estudar as 3 epístolas e imitar a Paulo na sua conduta, você pode correr o risco de ter o êxito no mundo espiritual que Paulo teve e no natural, porque quando ele chega em Atos, ele diz, quem são esses paroleiros que transtornam o mundo? Chegaram aqui a nós. Paulo transtornava o mundo. Por quê? Praticava o que Cristo dizia. Então é praticar. A oração é a mesma coisa. Eu vou dizer como isso funciona comigo. Eu peguei o livro do Leonard Ravenhill ontem, porque é tarde do pleno avivamento, já li ele todo. Mas ontem eu li uma folha, e nessa folha eu li 4 frases que falavam de John Wesley, João Batista e Elias. Eu não participei da vigília ontem. Eu acabei de ler e fui para o vale. Eu quero isso. Só que eu tenho que praticar isso agora. Eu quero o fogo do céu agora. Eu quero a unção desses homens agora. Quero as marcas, as dores, a obediência, a submissão desses homens agora. Não consegui na vigília. Eu não esperei daqui 10 anos. Eu não esperei o dia de manhã. Foi na mesma hora que eu li, eu deixei tudo e fui me recolher. Assim deve ser as escrituras, assim é o cristianismo. Se você ouve uma coisa, você deve praticá-la imediatamente para que ela tenha efeito. Evangelho, cristianismo não é teoria, é prática, é aplicação diária na nossa vida.
Você quer ser um homem de oração? Sabe por que não consegue orar regularmente? Por que não consegue orar um espaço de tempo maior? Por que não consegue se concentrar? Por que não consegue 1 a 2 horas todos os dias, ininterruptos, orar? Porque não conhece a revelação que está nessa passagem de Romanos. Não sabemos orar como convém, mas Ele nos assiste na nossa fraqueza. Você não sabe orar porque tua carne milita contra o teu espírito, ele se opõe para que não façais o que quereis. Você não tem inspiração para orar 1 hora, é impossível. Você não tem concentração para orar 1 a 2 horas, é impossível. Isso é só dado pelo Espírito Santo. A oração eficaz não é um modelo papal, não é as repetições do terço bizantino, não é o modelo que um homem orou. A oração eficaz é aquela movida, acompanhada de conhecimento bíblico e dirigida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: a carne é fraca, corrompida pelo pecado, o intelecto, a mente são corrompidos. Então o Espírito assiste vocês nessa fraqueza com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que impulsiona, é o Espírito Santo que leva um homem a orar 2, 3, 4, 5 horas. É o Espírito Santo que traz concordância e tira a vã repetição, tira a liturgia da oração. Falta do Espírito Santo, meu irmão. Eu todas as vezes que vou orar convido o Espírito Santo, eu chamo, eu peço a Ele que me inspire, que dirija minhas orações, que mate a minha carne, que me dê concordância, que me dê harmonia, que me dê força, que me dê vigor, que supra a minha necessidade. A oração é algo que é a doutrina, é a prática mais resistida pelo inferno. O inferno não resistiria um curso teológico, uma formação acadêmica, mas um homem de oração, ele vai resistir até a sua morte. Ele resiste um homem que ora e jejua, ele se opõe a cansaço, a preguiça, a sono, a fome, a desânimo, as dores, tudo isso para impedir a sua oração, porque ele sabe o que um homem de joelhos pode fazer, o quanto ele pode avançar. Então, irmão, o segredo: conhecimento bíblico, oração bíblica e o auxílio do Espírito Santo. Você vai ver que quando alguém diz que orar 2, 3, 4 horas é impossível, é um escândalo, você vai ver que não é, quando o Espírito Santo te levar. Você vai ver que a sua oração é parada, fria, não tem harmonia, meu irmão, e acha que nunca vai ter concordância, porque você não experimentou o Espírito Santo. Quando você experimentar de verdade, você vai ver a harmonia, a sabedoria, a graça com que a sua oração será feita. É o Espírito Santo. Como ele pode cobrar algo de nós? Como que a Escritura pode dizer orar sem cessar, se nós não conseguíssemos? Como Jesus poderia dizer: entra no teu quarto com a porta fechada e ora, e o teu pai que vem em secreto te recomeçará? E Jesus fazia sinais todo dia, ia para o Monte das Oliveiras e passava todo dia orando. E Paulo fazendo menção de vós nas minhas orações, e na armadura do cristão no final do capítulo 6, no versículo 18, e orando em todo o templo, em súplicas e ações de graças. Como é nos dado um mandamento que nós não podemos cumprir? Como que você está imune? Como, aliás, que você está vulnerável a esse mandamento? Você não consegue. Eu sei que a mulher não tem vida de oração, não ora mais de 1 hora, não ora regularmente. Como então nós estamos diante de um mandamento que ele não pode ser cumprido? Se a maioria não cumpre, é porque não tem auxílio do Espírito Santo, porque ele falou, é verdade, você não vai orar, você não vai conseguir, porque não sabem orar como convém. Mas o Espírito te assiste na sua fraqueza. Qual fraqueza? A carnal, o desânimo, a debilidade mental, emocional. Opa, o Espírito Santo sustenta, ele assiste, ele monitora, ele auxilia, ele é a coluna que nos leva a orar. Esse é o segredo. Se você souber esse segredo, você não vai ter deficiência de cumprir um mandamento desse. Você vai se deleitar na oração e você vai ser um homem poderoso, um obreiro aprovado, um homem espiritual, um homem cheio do fruto do Espírito, cheio dos dons, um homem inflamado. A Bíblia diz: e Elias orou. Isso foi suficiente para causar um cataclisma na sua época. Amém? Que Deus vos abençoe e vos ensine o ministério e o ofício da oração. Vamos ficar de pé.